Seja bem-vindo ao Leitura na Varanda. Todo mundo que me conhece um pouquinho sabe do meu amor pelos livros. E agora, nesse período de quarentena, onde a gente está home office, eu tive a ideia de parar um pouquinho a correria, porque a gente está trabalhando em casa, tomar um cafezinho, ir para a varanda e ler um livro. É verdade. Acontece que, à medida que eu fui fazendo isso, eu pensei, por que eu não posso dividir esse momento com alguém que eu gosto ou que gosta do meu trabalho? E foi pensando nisso que surgiu essa série. Se você gostar, eu vou deixar sempre o nome do livro, da onde eu estou contando essa história, e peço sempre para que você compartilhe. O mundo precisa de boas histórias. Vamos lá? Tudo começa com Era uma Vez. Essas 3 palavrinhas mágicas permitem que você abra as portas do seu inconsciente, pro irreal, pro imaginário, pro mágico. A história de hoje é a história de um homem que tinha medo. Está no livro Invenção de Palavra, na página 61. Vamos juntos? Era uma vez. Era uma vez um menino que desde muito pequeno adorava brincar com madeira. Ele tinha uma aptidão natural para mexer com madeira. Ele era capaz de reconhecer tipos diferentes de madeira pelo cheiro e pela textura. A cidade onde ele morava não era uma cidade muito grande. E ele, como filho único, tinha toda a atenção dos pais. Então foi natural que os pais pensassem que quando ele entrasse na adolescência, iriam colocar ele numa escola de marcenaria. Um dia ele tinha 6 anos e outro dia, passa tão rápido, ele já estava com 14, que é a idade que ele poderia entrar na escola técnica de marcenaria. Chegando lá, ele conheceu muitos rapazes que tinham planos e sonhos. Ele também tinha planos e sonhos, mas ele tinha medo, um medo estranho que estava sempre com ele. 3 anos passaram-se muito rápido e no dia que ele se formou, ele já era quase um homem. Tinha 17 anos. E dia de formatura, vocês sabem, é um dia de alegria, mas também é um dia de despedidas. Um daqueles companheiros de estudo jamais iriam se ver novamente. Então eles vinham para abraçar e diziam, olha, eu estou indo para a minha cidade trabalhar com meu pai. Ele pensou em pedir para o pai para transformar a garagem da casa dele numa oficina, mas ele ficou com medo da reação do pai. Ele pensou em pedir para a mãe para ir para um outro país para estudar mais, mas ele ficou com medo da reação da mãe. E ficando com medo, ele não fez nada. No dia que ele completou 18 anos, o pai dele faleceu de repente do coração. Então ele foi tomado por um remorso enorme e começou a se culpar de tudo aquilo que ele não tinha feito para o pai. Ele deveria ter dito para o pai que amava o pai. Ele deveria ter ajudado mais o pai. Ele deveria. O remorso tomou conta dele durante 21 dias. E no 21º dia, a mãe dele faleceu igual o pai, de repente, do coração. Tinha gente na vizinhança que dizia que parecia que o espírito do marido tinha voltado para buscar sua esposa. Então foi demais para o menino. Agora ele não saía mais de casa. Nem de noite, porque era perigoso, nem de dia, porque ele tinha medo. Era um medo tão grande que paralisava ele. E um dia, desesperado, ele tomou uma decisão. Ele iria se matar. Isso. E acabar de vez com aquele medo que paralisava ele. Ele planejou cuidadosamente. Primeiro, ele visualizou uma lagoa que existia perto da casa dele. Naquela lagoa, a última vez que ele tinha saído, ele tinha visto uma canoa abandonada. Ele iria sair naquela noite
E se a canoa ainda estivesse lá, ele levaria para casa e faria daquela canoa um caixão. Em seguida, ele entraria no caixão e com um tiro certeiro se mataria. Ele visualizou tudo da forma como ele ia fazer. Saiu, foi até a lagoa e chegando lá a canoa estava abandonada. Trouxe a canoa para casa, começou a trabalhar com a madeira e quando amanheceu, ele estava encharcado de suor, de frente a uma obra-prima de marcenaria. Nenhum de vocês, nem eu, acreditaria se eu não confiasse em quem me contou essa história. Poderia dizer que aquele lindíssimo caixão, cheio de detalhes, um dia tinha sido uma canoa abandonada. Ele ficou contemplando o seu trabalho, orgulhoso de si mesmo. Era uma sensação tão boa que ele não cabia dentro de si. Ele sentiu vontade de gritar, de mostrar para o mundo inteiro do que ele era capaz. Ele tinha se esquecido o quanto era bom trabalhar com madeira, o quanto fazia bem trabalhar com aquilo que ele gostava. Era um orgulho, era uma sensação que não cabia dentro dele. Então, sem saber bem o porquê, ele saiu de casa e já estava amanhecido e viu um bar desses que vendem pão logo cedo. Entrou e pediu uma cerveja. O dono do bar estranhou. Fazia muito tempo que aquele homem não saía de casa, mas não disse nada. Serviu no balcão a cerveja. O homem levou a garrafa e o copo para a mesa, bem no fundo do bar. Brindou sozinho. E depois voltou para casa, sem saber bem o que ia fazer. Como ele estava cansado, ele se sentou no sofá para pensar. E pensando, ele dormiu. E quando ele acordou, já era de noite. Então novamente ele saiu e voltou com 3 pedaços de madeira. E novamente passou a madrugada trabalhando. E quando amanheceu, ele estava de frente a 3 obras-primas de marcenaria. 3 esculturas lindíssimas. E de novo, aquele orgulho de quem não cabe dentro de si. Saiu novamente, foi até o bar e o dono do bar não aguentou e disse, bebendo logo cedo? Então o homem sem graça respondeu, é que eu trabalho de noite. O dono do bar insistiu, fazendo o quê? Então o homem respondeu de forma espontânea, sem pensar, é que eu trabalho com madeira, eu faço esculturas. O dono do bar perguntou, e você as vende? O homem fez sim com a cabeça. Então o dono do bar disse, antes do meio-dia, vou lá conhecer o seu trabalho. E o dono do bar foi lá e levou um amigo. E das 3 peças, eles compraram 2. O homem, com aquele dinheiro na mão, não sabia bem o que fazer. Então saiu e com esse dinheiro comprou ferramentas, madeira e nunca mais deixou de trabalhar. Vinha gente de outras cidades para comprar suas peças. Vinha gente de todo lugar para aprender com ele. Sua casa virou uma oficina. Depois, ele comprou a casa do lado, que virou uma loja. Esse homem se casou com uma mulher, teve 3 filhos que lhe deram 3 netos. Sua maior alegria. Todos os dias, fosse no balcão da sua loja, fosse na oficina ou dentro da sua casa, ele repetia. Ele era o homem mais feliz do mundo. E para os seus filhos e netos, ele dizia que o segredo da sua felicidade estava trancado no quartinho acadeado, lá na casa velha, que é como ele chamava a primeira casa dele. E se eles respeitavam o avô e o pai, até o dia dele morrer, ninguém iria lá mexer naquele quartinho. Lá, trancado a cadeado, estava guardado o segredo da sua felicidade. E ninguém deveria mexer lá, até o dia da sua morte. Demorou muito para esse homem morrer. E quando ele fez a sua passagem, a sua expressão era serena, de quem foi em paz, de quem cumpriu a sua missão. E foram as crianças,
as primeiras a lembrarem os seus pais daquilo que o avô sempre repetia, o segredo do quartinho. E quando os filhos foram com os netos e quebraram o cadeado enferrujado no quartinho da casa velha, encontraram um lindo e velho caixão. Então eles puderam compreender que o segredo da felicidade do avô e do pai foi ter tido a coragem em vida de enterrar os seus próprios medos. Para você que está assistindo essa história, eu desejo que hoje você tenha essa mesma coragem, a coragem de enterrar tudo aquilo que te impede de ser feliz. Enterrar tudo aquilo que te impede que você coloque em prática os seus dons. Os dons que Deus, sempre bondoso, dá para cada um dos seus filhos. Essa foi a história do homem que vivia dizendo que tinha medo, do livro Invenção de Palavras. Espero que você tenha gostado, que você compartilhe com uma pessoa que você ama e que você assista mais vezes o Leitura na Varanda. Eu vou estar aqui na minha varanda, dividindo com vocês o meu amor pelas histórias. A gente se vê por aí.